Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na frente da Prefeitura de Curitiba por um motivo muito especial. Eu vim até aqui para entrevistar o Marcos Giovanella. O Marcos é um dos responsáveis pela gestão da página da Prefeitura de Curitiba no Facebook. Eu conversei com o Marcos e ele deu uma aula sobre como fazer a gestão de conteúdo dentro de uma fanpage no Facebook. E eu quero te convidar então para assistir essa entrevista que ficou muito interessante. Então, fica aí que você já vai assistir a minha entrevista com o Marcos Giovanella da gestão da Prefeitura de Curitiba. Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Porto e hoje eu estou aqui com uma pessoa que é muito especial, que está fazendo um trabalho muito bacana à frente da Prefeitura de Curitiba. Eu estou aqui com o Marcos Giovanella, ele trabalha então na gestão das páginas, da página do Facebook da Prefeitura, mas obviamente faz um monte de outras coisas relacionadas à comunicação. E eu convidei, propus uma entrevista com o Marcos para que a gente pudesse conversar em como as prefeituras, os órgãos públicos podem aproveitar melhor esse canal de comunicação aí direto com o cidadão. Então, a gente acredita que está numa fase muito oportuna, a gente está chegando nas eleições e é o momento, então, na verdade, todo momento seria o momento, mas é um momento ainda mais propício para que a gente preste atenção e veja, e avalie como os órgãos públicos utilizam esses canais para se comunicar com a população. Então, Marcos, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai aprender demais, só com a conversa que a gente teve aqui nos bastidores antes de começar a gravar. Eu tenho certeza que todo mundo vai aprender muito. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite, por estar me oferecendo essa oportunidade de estar aqui conversando com o seu público. Bom, eu sou o Marcos Giovanella, eu trabalho com internet há mais de 10 anos. O foco da minha carreira sempre foi o mercado privado. Essa é a minha primeira oportunidade, primeiro trabalho com o mercado de comunicação pública. E a gente tem buscado aproximar a linguagem que a cidade usa, aproximar a gestão política da cidade ao cidadão, que em geral no Brasil, como a gente conversou aqui um pouquinho antes, o público não tem uma discussão, o público brasileiro em geral ele não tem uma preocupação política muito grande. Normalmente eles se preocupam em algumas épocas mais, outras menos, e a gente tentou fazer com que a Prefeitura de Curitiba se aproximasse com o cidadão curitibano, que a gente conseguisse ter uma linguagem mais humana, mais próxima do cidadão, e com isso a gente conseguisse discutir política, discutir a nossa cidade, discutir as questões orçamentárias, discutir as propostas políticas. E isso causou, ou tem nos causado, esse sucesso todo aí, esse posicionamento, esse diálogo com o cidadão curitibano, Então eu queria saber de você, eu acredito que seja uma dúvida bem comum, de todo mundo. Em primeiro lugar, de onde surgiu essa ideia, Se você se inspirou em outras prefeituras ou em outras empresas, para trazer essa questão dessa mescla, de trabalhar tanto com conteúdo político importante, de informativo para o cidadão, mas também em certos momentos vocês trabalham com humor, que acaba sendo, para quem mora em Curitiba e está aqui, é muito engraçado, Talvez as pessoas de fora não entendam muito bem, essa questão da vida, essas coisas assim, mas essas linguajares mais populares, mais presentes, em Curitiba. Mas da onde que surgiu essa ideia e como é que vocês propuseram isso, para a gestão atual? Porque, em tese, não é uma coisa comum e fácil, de ser compreendida, porque eu, pelo menos, nunca tinha visto uma prefeitura, um órgão público se comunicar com a população dessa maneira. Então, como é que foi esse processo, tanto da idealização quanto de propor isso para a gestão? Quando eu recebi o convite para trabalhar aqui na prefeitura, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa, fazer um benchmarking para saber o que estava sendo feito no Brasil afora aí pelos órgãos públicos. E eu não sei se infelizmente ou se felizmente eu não encontrei nada, porque a forma de comunicação em geral dos órgãos públicos brasileiros era apenas replicação de notícias das agências de notícia, Então eles aproveitavam a notícia que era gerada pela imprensa oficial da prefeitura ou do órgão e apenas replicavam isso nas redes sociais. E todo mundo que trabalha com rede social sabe que esse não é conteúdo adequado ou a forma de conteúdo adequada de trabalhar nas redes sociais. Então eu fui estudar um pouco sobre como esse relacionamento, como essa coisa era feita em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, algumas cidades específicas como Nova York, que é uma cidade bastante digitalizada, como Berlim se relacionava, como Paris, como Amsterdã, que cidades que têm um relacionamento digital um pouco mais aflorado com os seus cidadãos. Então eu trouxe experiências ou coisas vividas fora do Brasil,
né? Um exemplo também da eleição do Barack Obama, que eu acho que foi o primeiro político no cenário mundial a efetivamente dar uma importância bastante grande para a internet. Isso vem chegando agora, acho que um paralelo seria esse ano, talvez, uma eleição majoritária para presidente, talvez o pessoal tenha leve mais a sério essa importância. Então a gente trouxe essa experiência de fora do Brasil para cá, adequando para a linguagem que o nosso internauta aqui, que o consumidor de internet brasileiro tem o comportamento de consumir, né? A forma com que consome, a forma com que se comporta nas mídias sociais e também na internet. Então a gente apresentou isso para o prefeito, que é uma pessoa que deu muita importância também para a internet na eleição. Eu não trabalhei na eleição, eu vim para a prefeitura depois disso, mas o Gustavo, para quem acompanhou a eleição aqui de Curitiba, sabe que ele deu uma importância bastante grande para a internet. Então esse é o diferencial, ele é um prefeito que entende bem que isso faz diferença e a gente conta com o apoio dele, que é o mais importante. Na medida em que vocês trazem esse modelo, né, de comunicação mais inovadora, eu fiquei bem curiosa em saber como é que é feita, como é que foi definida essa linha editorial. Como é que é feita essa distribuição de um conteúdo que é o informativo, que é esse conteúdo mais político e politizado, né, que você estava comentando, mas também essa questão dessa distribuição do humor, né, trazendo algumas piadas, enfim, algumas coisas relacionadas ao cotidiano das pessoas, que eu acho que foi a grande sacada para vocês atraírem a atenção para a página, senão ia ser mais uma página de uma prefeitura, né? Então, como é que foi estabelecida e como é que é mantida, né, essa linha editorial? Por exemplo, o que entra e o que não entra na questão da página da prefeitura? A linha editorial foi definida a partir do nosso planejamento, né? A brand persona que foi criada desse planejamento, o que a prefeitura é e o que ela não é. E aí a curadoria de conteúdo a gente é bastante livre para fazer, né? A gente não tem muitas esferas de aprovação. Toda a equipe que trabalha comigo é uma equipe bastante profissional, que trabalha com a internet há muitos anos, que já administrou grandes marcas. Então são pessoas bastante profissionalizadas assim mesmo, que entendem muito do que estão fazendo. Então isso é uma grande vantagem competitiva para a gente, porque confere a responsabilidade que a gente tem conferida para pessoas que têm uma preparação, que têm uma expertise nisso, e a gente se aproveita bastante do que está sendo falado na internet. Então assim, tem alguma coisa que está sendo muito compartilhada, muito falada na internet, a gente tem como aproveitar isso para colocar dentro do nosso contexto, do nosso conteúdo. Então a gente tenta fazer esse tipo de trabalho, né, aliando algum assunto um pouco mais leve. Eu não gosto muito da palavra humor, porque eu gosto de usar a questão de uma linguagem mais humana e mais próxima. Então a gente vê se a gente consegue pegar essas coisinhas assim e adequar junto com alguma coisa que tenha ligação com a cidade, seja uma ligação cultural, uma ligação de serviço. Então a gente sempre tenta adequar tudo isso dentro da nossa comunicação. Então, basicamente é isso que a gente faz. E relacionado a essa questão, né, da confiança, vamos dizer assim. Eu trabalhei, né, com uma grande empresa onde todas as publicações tinham que ser aprovadas pelo diretor de marketing e por uma outra diretoria, antes de entrar no Facebook. E a gente sabe que tudo ali é muito rápido. E eu sempre falo uma frase, né, que cabe para as empresas também, né, como um órgão público e uma empresa, não tem muita essa questão de diferença, mas eu sempre falo que as empresas estão nas mídias sociais, mas as mídias sociais não estão nas empresas, né? Que falta em muitos casos essa questão das coisas se encaixarem, né? Dessa questão da confiança, da confiança. E aqui dentro sempre teve isso? Ou como é que a gestão, enfim, eles pedem para vocês mandarem o conteúdo para eles para serem aprovado? Ou no início foi assim, agora eles viram que vocês já sabem muito bem o que estão fazendo e isso já foi incorporado por eles, já tem essa confiança maior? Eu acho que é importante a gente frisar essa questão, né, do diretor de uma empresa ter confiança na pessoa que está fazendo a gestão, que ela não tenha nenhum problema. Como é que é feita essa questão aqui dentro? Bom, como eu falei, a gente tem uma equipe bastante profissional, assim, tem um pessoal que trabalha também com internet há bastante tempo, ou com comunicação há bastante tempo. Isso confere um certo conforto da chefia, digamos assim, né, dos nossos superiores em relação ao nosso trabalho. Normalmente a gente não aprova conteúdo, a gente já produz e posta, porque realmente essa questão de passar por várias esferas de aprovação é uma questão que não funciona em rede social, né? Ela é tão rápida que se você
você demorar muito para aprovar um conteúdo, você perde o timing da questão e já era, né? O conteúdo morre sem ter saído de dentro de casa. Então, assim, o que eu sugiro, e aí também, é claro, é uma dica para o empresário, é que tenha profissionais, realmente profissionais, que tenham gente de gabarito trabalhando, que não deleguem a questão do relacionamento com o consumidor, porque a mídia social é isso, é um relacionamento, é o lugar mais próximo que você vai chegar com o teu consumidor, né? Nem a televisão, nem o rádio, nenhum outro meio você consegue chegar tão próximo dentro da casa com uma conversa um para um com o teu consumidor. Então você não deixaria um estagiário, por exemplo, responsável pelo departamento de mídias sociais ou pela sua comunicação one-to-one ali, né? Pessoa para pessoa da tua empresa. E é o que é feito aqui. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, tem esse cuidado com o conteúdo por ter pessoas que são já calejadas aqui em internet, trabalhando junto com a gente. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Você falou dessa questão, né, do profissional, né, de ser profissional. E eu lembro que quando vocês começaram a fazer esse trabalho, muitas pessoas criticaram, né, falando que o estagiário deixou, não sei quem deixou a conta aberta, o estagiário está aqui mexendo, está brincando, enfim. Eu acredito que meu olhar, não sei se você concorda com isso, mas teve um momento de pessoas, eu ame ou odeie, né? Eu vi muito, pra mim estava muito claro de quem gostava muito e de quem não gostava. E hoje eu vejo que vocês lutaram, né, foram batendo de frente com essa relação e mantendo essa postura. Eu achei que vocês vêm vencendo cada vez mais, estão sendo cada vez mais a questão da referência. Mas para a pessoa que está assistindo, para o empresário, a gente já falou dessa questão, né, do profissional, eu queria que você falasse um pouquinho de além da gestão nas mídias sociais, do Facebook especificamente, mas o que mais que vocês fazem, o que mais que envolve essa questão da gestão, o que mais tem que saber para fazer uma gestão bem efetiva no Facebook, por exemplo? No começo do nosso trabalho, realmente a gente começou a página do Facebook especificamente do zero, então foi um crescimento bastante difícil, a gente nunca fez ads, né? Nunca teve a oportunidade de trabalhar com isso, não que a gente não quisesse, mas por uma questão específica de documentação e, enfim, de outras questões envolvendo até o próprio Facebook, a gente não conseguiu fazer isso, então a nossa saída era trabalhar fortemente com conteúdo. No começo do nosso trabalho, a gente tinha um ambiente talvez um pouco mais hostil, porque as pessoas que começaram a seguir o nosso perfil, as poucas pessoas que seguiam o nosso perfil, eram pessoas mais políticas, de novo, eu não digo nem politizadas, mas eu digo às vezes com conexões políticas, e isso tornava o nosso diálogo um pouco mais rude, né? À medida que a gente foi crescendo, que os fãs foram chegando e que a gente começou a desenvolver o nosso trabalho mesmo, as pessoas foram percebendo que a gente tratava todo mundo sempre com muito respeito e educação, isso acontece mesmo hoje. A gente procura atender todas as demandas que vêm através da página, a gente não usa a página só pra gente falar com as pessoas, então a gente responde muito. Se você entrar lá e ver os nossos posts ou entrar na nossa timeline, você vê que a gente procura responder quase que 100% das demandas que chegam lá. É claro que com o aumento do número de seguidores, né, o aumento de volume na página também dificulta um pouco o nosso trabalho, né, porque acaba o volume ficando bastante alto, mas a gente sempre prezou isso, pelo diálogo, por ter uma transparência na comunicação e para ser bastante democrático. Então, assim, se vem críticas, a gente respeita as críticas, a gente responde as críticas, então a gente procura fazer esse trabalho, porque ninguém consegue agradar todo mundo, nenhuma marca, muito menos uma prefeitura. Então a gente procura fazer esse trabalho de uma forma bastante pensada em relação ao cidadão de Curitiba, né, com bastante responsabilidade, para que esse relacionamento fique bem verossímil, né? Ele é bem real mesmo, a gente consegue ter essa proximidade com as pessoas de uma forma muito bacana. E com essa estratégia desse conteúdo, né, mais leve que você comentou, provavelmente a interação com esse tipo de conteúdo é muito maior, né, é muito grande. Mas vocês começaram a perceber que essa questão da interação com outros conteúdos que são, né, de fato, com esse cunho mais cidadão, mais político, eles vêm aumentando mesmo, as pessoas estão cada vez mais interessadas em conhecer a cidade, como funciona essa questão, né, da operação, da gestão, até os pontos turísticos, as atividades que acontecem muito em Curitiba. Você vê essa crescente a partir dessa estratégia que vocês tiveram para atrair esse público mais jovem? Sim, apesar de quando a gente coloca um conteúdo um pouco mais sério, ele não tem uma repercussão tão grande como esse conteúdo mais humano, mais da rede, a gente já percebe, sim, principalmente com pessoas que efetivamente às vezes reclamam da página. Normalmente o cara pega uma postagem um pouco mais leve e reclama, fala assim, porque vocês não usam isso para
para serviço. E a gente até coloca assim, cara, a gente fez 5 postagens antes de serviço e você não veio comentar nada aqui. Então, que tal você participar um pouco mais? Ou na questão das consultas públicas também, onde é definido o orçamento da cidade. A gente tem um atendimento e a participação pode ser feita pelas redes sociais. A gente vê uma participação efetivamente alta, mas muito baixa se comparada à base de seguidores. Então, tem espaço ainda, tem bastante espaço ainda para participação política, para as pessoas participarem e cobrarem efetivamente seus governantes. Então, quanto mais gente participar, para a gente mais gratificante será o nosso trabalho e dá a oportunidade da gente ter uma gestão muito mais assertiva. A gente busca mesmo muito a participação popular, tanto com o lançamento do Colab, que é uma outra rede social, mas que está plugada no nosso Facebook, que é uma rede social para a melhoria da cidade. A gente está aí expondo isso, a gente sabe que a cidade tem vários problemas, mas a gente quer que o cidadão compartilhe isso com a gente para que a gente possa fazer a gestão dos nossos recursos da melhor forma possível. Muito interessante isso, né? É uma aula que a gente está tendo aqui, né, de vários elementos do marketing. Eu acho que para quem vai trabalhar tanto em empresa, enfim, né, em órgão público, como a gente já comentou, eu acho que o que você disse aqui é imprescindível, né, que as pessoas fiquem atentas. E então, para a gente encerrar, eu queria pedir, né, a gentileza de você, quem sabe, dar uma dica para o empresário ou para quem trabalha, né, nessa questão da gestão pública e quer trazer essa linguagem um pouco mais divertida. A gente tem um case, por exemplo, do Ponto Frio, né, que traz essa linguagem também mais leve para a comunicação e é um case extraordinário, mas muitas empresas têm um pouco de receio, né, tem um pouco de medo em quem sabe, humanizar um pouco a comunicação. E para quem tem essa vontade, para quem tem esse interesse, quais dicas ou qual dica você daria para o que fazer e talvez o que não fazer para não trocar, né, o que é o leve por alguma ofensa, alguma coisa assim? Bom, acho que a principal dica em relação a isso tudo é a produção de conteúdo. Então, você tem um time de bons profissionais que possam produzir um conteúdo interessante para a rede, um conteúdo que seja adequado, né, para a tua marca. Cada marca tem uma forma de se posicionar. Então, você vê o que a sua marca é, produzir conteúdos de acordo com isso e pensar muito nessa relação com o público, né? Como eu falei, assim, é uma relação muito próxima com o público. Então, se você pretende fazer um bom trabalho de mídias sociais, você vai ter que se dedicar na produção de conteúdo, vai ter que pensar muito sobre curadoria de conteúdo e sobre a persona que espaço a tua marca vai ocupar na timeline das pessoas, porque, enfim, a rede social ela foi feita para pessoas, né? Por isso que ela chama rede social, e as empresas estão ali de penetra. Então, se você não tiver um conteúdo adequado, alguma coisa que seja efetivamente interessante para o seu público-alvo, com certeza você não vai ser enxergado nas mídias sociais. Então, o pensamento é pensar no teu alvo, no teu público final, quem é essa pessoa, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de sentir com a tua marca e fazer um trabalho bastante bom de conteúdo em cima desses elementos aí. Então, antes da gente pensar em fazer o Facebook Marketing, né, que é a minha praia, vamos dizer assim, é muito importante a gente dar vários passos para trás e lembrar que tem muito a ser feito, né, antes da gente conseguir ter um resultado tão expressivo e tão interessante quanto a Prefeitura de Curitiba está tendo. Então, Marcos, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter dado essa aula para a gente aqui de como gerir, né, uma página do Facebook e trabalhar com essa questão da inovação também com conteúdo. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente, compartilhe, leve esse vídeo para outras pessoas, que em breve a gente volta então com outra entrevista. Marcos, muitíssimo obrigado. Obrigado, Camila, obrigado, pessoal, e estamos de braços e portas abertas aí. Curtam lá as páginas da Prefeitura no Facebook e no Twitter e venham conversar com a gente. Um abraço.